15º vídeo da série Cássio FX CG500, intervalo de confiança e teste de hipótese. Nesse vídeo, vamos resolver dois exercícios relacionados, o primeiro, a construção do intervalo de confiança, e o segundo, a teste de hipótese, dando continuidade aí aos vídeos sobre probabilidade estatística, essa é importante disciplina da engenharia. Mas vamos lá. No primeiro exercício, nós temos uma linha de produção de um determinado componente, onde foram obtidas 10 amostras. Estão aqui as amostras, com dimensões em milímetro. Distribuição normal com desvio padrão igual a 1 milímetro. Estabeleça um intervalo para a média com confiança de 95%. Está aqui a fórmula para a construção de intervalo Z, que é o nosso caso, né, que é o propósito do exercício, certo? Só que vamos utilizar a calculadora como ferramenta e vamos não acabar precisando da fórmula, nem de tabelas, certo? Por isso, eu recomendo estudar a teoria, né, executar alguns exercícios manualmente, compreender bastante a importância da construção dos intervalos, para depois utilizar a automação aí, proporcionada pela calculadora. Mas vamos lá. Na calculadora, menu, estatística, em lista 1, preencher as 10 amostras, né, os dados, certo? A partir dos dados preenchidos, calc. Em calc, nós temos dois caminhos a seguir. Ou a gente faz o cálculo para uma variável, ou a gente vai direto na construção do intervalo. Vamos, desta vez, fazer o cálculo para uma variável. Para fazer o cálculo, eu seleciono a lista, que é a lista 1, e dou um OK. Bom, estão aqui os cálculos estatísticos relativos à lista 1. Inclusive com quartil e tal, né? O que nós estamos interessados é na média, 64,46. Dou um OK. Agora sim, vou em calc, intervalo. Bom, em intervalo, em calc e intervalo, nós vamos construir um intervalo, certo? A gente pode mudar de ideia aqui também, tá? E uma amostra, Z intervalo, certo? Vamos a partir de uma lista ou da variável. Como nós calculamos, fizemos o cálculo para uma variável, vamos variável. Next. Agora a gente tem a opção de selecionar um help aqui para preencher a tabela. Quando a gente coloca em cima do campo a ser preenchido, nós temos a dica aqui. Ó. Intervalo de confiança, 0,95. Desvio padrão, 1. Média, 64,46, certo? Daquele cálculo para uma variável que nós fizemos. E 10 amostras. Next. Está aqui a construção do meu intervalo executado. 63,84 a 65,08 com 95 de confiança para a média nesse exercício. Certo? Bom, o segundo exercício trata da construção, de um teste de hipótese. Certo? Um experimento foi conduzido para estudar o nível de colesterol no sangue. Em uma amostra aleatória de 50 pacientes, a média amostral encontrada foi 268 mg por 100 ml. Testes anteriores informam que o desvio padrão populacional é 60 mg por 100 ml. Teste a hipótese nula, 260 mg por 100 ml, contra a alternativa maior que 260 mg por 100 ml. Utilize 5% de significância. Novamente, é bom dar uma estudada na teoria para ver do que se trata tudo isso, né? E por que nós vamos usar o teste Z, porque temos o desvio padrão populacional. Certo? Os dados estão aqui, a hipótese nula, aqui eu esqueci de colocar o H1, tá? Mas é a hipótese alternativa, 260, maior que 260, né? Então vamos lá. Menu, estatística, calc, intervalo. Intervalo, uma amostra, Z intervalo. Lista? Não, nós não temos listas aqui. Nós não temos a lista com os dados dos 50 pacientes, certo? Nós temos as variáveis. Dou next. Novamente vou acionar o help aqui. Intervalo de confiança, 0,95. Desvio padrão populacional é 60. A média, 268. 8.
E as amostras, número de pacientes, né, no caso, 50. Dou um Next. Opa! Peraí, acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Ah não é intervalo, né? Vamos voltar, teste Z, eu quero teste Z. Onsable Z-test. A variável, tá certo? Agora sim. Bom, média, condição para a média é maior, né? Maior. Okay? Então, se a gente colocasse igual, aliás, igual não, diferente, né? Nós temos um teste duplo caudal, né? Duas caudas. No nosso caso aqui é maior, então vamos colocar maior. A média, agora sim, vamos lá. Média, média não, a hipótese nula 260, certo? Vamos à dica aqui, já que eu acionei o help, né? Desvio padrão é 60, agora sim, a média 268 e o número de pacientes 50, agora sim. Z-test, vamos ao Z-test. Next, está aqui o teste Z executado, certo? O que nós estamos interessados é no p-valor, a probabilidade aqui, 0,1728, certo? P-valor, aqui a dica, p-valor. Bom, quando o p-valor é maior que o nível de significância, que é 0,05, 0,17 é maior que 0,05. Não rejeitamos H0, certo? Então não rejeitamos a hipótese nula. Ok? Temos aqui outro dado, mas neste caso não vamos utilizar, porque nós não trabalhamos com Z crítico, certo? Então, pelo p-valor, não rejeitamos H0. Outra coisa que podemos fazer é um gráfico, traçar o gráfico desse teste. Aí o nosso gráfico do teste. Ok? Bom, pessoal, então foi isso. Intervalo de confiança e teste de hipótese na CASSIO-FX CG500. Novamente, é bom estudar a teoria, porque às vezes a ferramenta facilita demais, né? Faz tudo por nós. Muito obrigado e até a próxima.